Olá, pessoal! Então, vamos a mais uma videoaula sobre o livro de Apocalipse. Então, na última aula, nós falamos, que através de João, Deus deu a palavra da vida eterna. No seu evangelho, ele mostra o caminho para a vida eterna. Nas suas epístolas, ele descreve as manifestações da vida eterna. Mas no livro do Apocalipse, ele revela o julgamento dos salvos. E por essa razão, o último livro da Bíblia toca muito pouco na questão da salvação dos que creem e toca muito fortemente na questão da sua recompensa. Suas páginas falam de justiça e o galardão é um ato de justiça de Deus. Ao lermos os capítulos 2 e 3, nós não vemos a questão da salvação, mas vemos a vida cristã, as obras dos crentes e a sua vitória. Tal conhecimento nos ajudará a entender o sentido não apenas desses 2 capítulos, mas também de todo o livro. Havendo estabelecido a diferença entre salvação e recompensa, nós agora podemos tocar em um problema relacionado ao assunto do julgamento. Sem julgamento, como pode ser determinado quem é salvo e quem não é? Sem julgamento, como se pode saber quem será recompensado e quem sofrerá perda? A Bíblia revela para nós 4 tipos de julgamento. O Senhor Jesus foi julgado por nós na cruz. Os crentes serão julgados de acordo com as suas obras diante do trono do julgamento de Cristo. As nações serão julgadas na terra. Você vai ler em Mateus capítulo 25, de 31 a 46. O julgamento de Deus sobre os mortos ou o julgamento do grande trono branco. Desses 4 julgamentos, um já passou, mas 3 estão vindo no futuro. Todos os que quiserem crer no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador terão seu problema dos pecados resolvido para sempre. E isso é o efeito de Cristo ter sido julgado pelos pecados na cruz. Portanto, eles são salvos, eles receberam a vida eterna e não mais serão julgados. Você vê em João capítulo 3, verso 18, Romanos capítulo 8, verso 1. Eles não serão mais julgados pelos pecados porque o Senhor Jesus já sofreu por eles na cruz. Mas apesar do fato de que os crentes não serão julgados pelos pecados, a Bíblia indica que eles ainda serão julgados. Você vai ver em 2 Coríntios capítulo 5, 10, Romanos capítulo 14, verso 10 a 12, Mateus capítulo 25, 14 a 30, 1 Coríntios capítulo 3, verso 10 a 15. Entre outros. Que julgamento é esse? Não é aquele que julga se alguém é salvo ou perece, já que essa questão já foi resolvida pelos crentes através da cruz. Além do mais, 1 Coríntios capítulo 3, 15 declara que nesse julgamento não há perigo de que alguém pereça. Por essa razão, esse julgamento é aquele julgamento das obras dos santos. O julgamento da cruz conclui a nossa vida como pecadores. O trono do julgamento de Cristo conclui as nossas vidas como crentes. Diante do trono do julgamento de Cristo, nós seremos examinados de acordo com as nossas vidas, que vivemos do dia em que primeiro cremos no Senhor em diante. Pecados que foram confessados não serão mencionados. Alguns crentes terão servido ao Senhor fielmente, tendo sofrido muito e abandonado todas as coisas, tendo feito a vontade de Deus, sem nenhum motivo que não fosse para agradá-lo. Essas pessoas serão recompensadas e reinarão com Cristo em glória indizível. Quão grande é bom isso será, pois o coração do Senhor será agradado e eles receberão glória. Busquemos isso. Alguns outros poderão ter hesitado algumas vezes, mas se eles confessarem os seus pecados, o precioso sangue os limpará, a fim de que eles possam renovar a sua busca e seguir o Senhor ao longo do caminho estreito da cruz. Esses 2 receberão seu galardão. Quanto aos outros,
No entanto, eles podem não ter pecado, mas as suas obras são como madeira, feno e palha, já que eles buscaram pela aprovação de homens e trabalham com um motivo duplo. Esses não serão recompensados de maneira nenhuma, mas sofrerão tremenda perda. E ainda haverá outros que, depois de terem sido salvos, continuaram cometendo muitos pecados, sem confessá-los ou se arrepender deles. Tais pessoas receberão punição em lugar de recompensa. Embora a sua salvação eterna seja uma questão inabalável, eles serão severamente disciplinados pelo Senhor. Apocalipse capítulo 1, verso 3, revela a atitude do Senhor julgando seus santos. É o prelúdio do trono do julgamento de Cristo. O terceiro desses 4 julgamentos, o julgamento das nações, será determinado pela maneira como cada nação terá os judeus durante a grande tribulação. Esse julgamento acontecerá no final da tribulação, mas antes do começo do reino milenar. Aquilo que Apocalipse 16, de 12 a 16 e 19, de 11 a 21 descrevem que acontecerá, faz referência a esse julgamento. O quarto e final julgamento é aquele do grande trono branco, que é o julgamento de Deus sobre os mortos. Apocalipse capítulo 20, de 11 a 15. Já que o livro do Apocalipse fala tanto de julgamento, está inteirado acerca desses julgamentos encontrados nas Escrituras, nos ajudará a entender os diferentes julgamentos mencionados nesse livro final da Bíblia, né? Nesse livro final. Os significados dos números. Olha bem, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Você vai ver em 2 Timóteo capítulo 3,16. Deus usa muitos números na Bíblia para aqueles que amam a sua palavra. Esses números são cheios de significado. O propósito de Deus não é dar ao homem histórias maravilhosas para contar, mas é abençoar as suas crianças. Não seria uma perda espiritual se as crianças de Deus não percebessem os significados escondidos nesses números da Bíblia? Para as pessoas comuns, esses significados podem parecer arbitrários, mas para os que são de Deus, nada é acidental, porque a mão de Deus está, sem dúvida, por trás de cada um deles. Já que Deus se agrada de usar números, nós não devemos ser tão cegos a ponto de não descobrir os seus significados. O livro de Apocalipse usa mais números do que outros livros da Bíblia, a fim de podermos dividir a vida de Deus de maneira correta. É imperativo que primeiro entendamos os significados desses números nas Escrituras. A Bíblia emprega os números de 1 a 7 como raízes básicas de todos os outros números bíblicos. Todos os outros derivam o seu significado e explicação desses 7 números básicos. 7 é um número perfeito, e isso é sabido e reconhecido por muitos. 8 não é um número independente. O 7 forma um ciclo, e o 8 é o começo de outro ciclo. Todos os números maiores que 7 são formulados a partir desses 7 números básicos, através da adição ou multiplicação. Por exemplo, o número 10 vem do número 5 multiplicado por 2. O numeral 12 vem da multiplicação dos números 3 e 4. O número 40 é a multiplicação de 5,2 e 4. Vejamos agora um pouco desses numerais. O número 1. O 1 é o número de Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Você vai ver em Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. Há um só Deus. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. O 1 representa a independência, que não admite mais ninguém, expressa o poder de Deus. O 1 implica em uma suficiência que não precisa mais ninguém, mostra a abundância de Deus. 1 é o começo de todos os números.
demonstra a grandeza de Deus, pois Ele é a fonte de todas as coisas, Ele é único. Ele é o cabeça de todas as coisas. Nós receberemos muita ajuda se olharmos para a maneira como é usado na Bíblia. A Páscoa marca o início dos meses, é o primeiro mês do ano. Exemplo, capítulo 12, verso 2. Isso aponta para a redenção de Deus. A obra redentora do Calvário encabeça todas as coisas. Aquilo que Deus criou no primeiro dia foi a luz. Isso é o poder de Deus. O primeiro livro da Bíblia é Gênesis, o qual revela a glória e o poder de Deus. Todos os primogênitos dos filhos dos israelitas pertencem ao Senhor, pois eles são santos ao Senhor. Você vai ver em Êxodo capítulo 22, verso 29. As primícias do solo devem ser trazidas à casa de Deus, pois ele deve ser servido primeiro. Êxodo capítulo 23, verso 19. Infelizmente, muitos dos filhos de Deus não percebem que ele é o um, e por isso eles devem honrá-lo como primeiro. Não devemos deixá-lo ter a preeminência em todas as coisas. Você vai ver em Colossenses capítulo 1, verso 18. Também fala da harmonia ou unidade. O sonho de Faraó é apenas um. Vai ver em Gênesis capítulo 41, verso 25. Também significa paz, para que eles sejam um, assim como nós somos. Você vai ver em João capítulo 17, verso 11. Isso mostra um relacionamento. Além disso, podemos dizer que já que o 1 é o fundamento de todos os numerais, é o número de Deus. Tudo começa no 1. Deus é o começo de todas as coisas. 1 é a unidade fundamental, a soma de todos os números, e por isso Deus tem guardados nele todas as coisas. Nenhum numeral precede o 1, e por isso ele representa o Deus absoluto nos céus. Embora esse numeral seja primeiramente para Deus, quando é aplicado ao homem, traz um sentido de maldade. Ele pode estar falando da sua independência, desobediência e rebelião. Número 2. Deus é 3 em 1 e 1 em 3. Na Trindade, o Santo Filho é a segunda pessoa. Por isso, 2 é o número do Senhor Jesus. Ele é chamado de o segundo homem. 1 Coríntios capítulo 15, verso 47. Ele tem duas naturezas, a divina e a humana. Suas obras têm 2 estágios, sofrimento e glória. Quando lemos o livro de Levítico, descobrimos que uma pessoa que comete um pecado deve trazer 2 rolas ou 2 pombinhos para Deus como oferta pelo pecado. É para ser oferecido como oferta pelo pecado e o outro como oferta queimada. Você vai ver em Levítico capítulo 5, verso 7. Uma oferta pelo pecado é oferecida pelo pecado, uma oferta queimada é oferecida pela pessoa. Deus perdoa o pecado e aceita a pessoa. Isso também é de dupla face. Tudo isso representa a salvação do Senhor Jesus. O número 2 é também o número da salvação. A segunda pessoa na divindade. O Senhor Jesus é o Salvador do mundo. O 2 também fala de adição e ajuda a irmandade. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem levanta o companheiro. Aí, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Também, se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Eclesiastes capítulo 4, verso 9 a 12. 2 também é um número de testemunho. O testemunho de 2 diferentes indivíduos é verdade. Por favor, Deuteronômio capítulo 17, verso 6 e capítulo 19, verso 15. Mateus capítulo 18, verso 16, 2 Coríntios 13, 1 e 1 Timóteo capítulo 5, verso 19. O testemunho de Deus para os homens é visto no Velho e no Novo Testamento. Os nomes dos discípulos são dados de 2 em 2. Você vai ver em Mateus capítulo 10, verso 2 a 4.
Os discípulos foram enviados de 2 em 2 para levar o testemunho. As tábuas do testemunho eram 2 em número. Durante a grande tribulação, haverá 2 dramáticas testemunhas. Você vai ver em Apocalipse 11, verso 3. A segunda pessoa da divindade é a palavra de Deus e a fiel testemunha. Apocalipse, capítulo 19, verso 13. O 2 tem outro significado, fala de divisão, diferença e contraste. Por exemplo, durante o segundo dia da criação, Deus dividiu a água das águas. Os animais entraram na arca em pares. Gênesis capítulo 6, verso 19 e 20. Uma mulher que desse à luz um menino ficaria impura por 2 semanas, dobrando os dias se fosse uma menina. Levítico capítulo 12, verso 5. O 2 tem ainda outro significado, é o número da produção. O 2 é o primeiro número que aparece depois de ser adicionado 1 ao número 1, claro. No entanto, não é um número perfeito, mas números podem ser adicionados a ele para aperfeiçoá-lo. O Santo Pai e o Santo Filho não são completos sem que haja o Espírito Santo na Trindade. O marido e a esposa são unidos em um, mas aos olhos de Deus, a família não é completa enquanto não for adicionada uma criança. Então vamos parar por aqui, essa videoaula, e no próximo vídeo falaremos sobre o número 3. Amém? Fique com Jesus, Deus abençoa, tenham um bom dia, boa noite, boa tarde, o horário que você estiver, assistindo, e que o Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua casa, sobre a sua família. Entra com providência, jogando os impedimentos por terra e guardando a todos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia.